terra, ele veio puro e assim viveu. Para que quando ele vivesse nessa terra, ele pudesse tomar sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele entrou no meu tanque de Betesda para que ele pudesse pegar de mim as minhas enfermidades e assim se transformar na verdadeira ovelha e cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele entra no tanque de Betesda como uma forma simbólica, querendo dizer: eu sou o Cordeiro de Deus. Todos os cordeiros passam pelo tanque de Betesda. Eu passo pelo tanque de Betesda. Eu tomo sobre mim as enfermidades, os problemas. Ele tira de nós as nossas enfermidades e ele as leva à cruz do Calvário. Ele as leva para o sacrifício. Quando Jesus morre na cruz, morre com ele os meus pecados, morrem com ele os seus pecados. Ele tira de nós o tanque de Betesda. Ele arranca do nosso coração o pecado. Porque ali ele foi lavado naquele tanque antes de ser imolado como sacrifício de Deus. Agora, a palavra de Deus diz que quando Jesus entra no tanque de Betesda, ele se encontra com um homem que havia 38 anos entrado naquele lugar e estava ali desde então. O tanque de Betesda virou a sua morada. O tanque de Betesda virou um lugar familiar. Todos o conheciam. Todos sabiam quem ele era. A Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia aponta o fato de que possivelmente aquele era um homem conhecido. O seu caso era o caso mais difícil e talvez mais impossível. Todos sabiam que aquele homem estava ali há 38 anos. E ele entra e se encontra com o caso mais complicado, com o caso mais difícil, querendo nos dar uma lição. Deus, ele tem poder para tirar e resolver os casos mais impossíveis. Eu, como pastor, tenho visto casos impossíveis na minha vida. E eu tenho certeza que o pastor Marcos, eu tenho certeza que você também tem visto pecados, pessoas, problemas. Eu tenho certeza que na sua caminhada você já tem visto coisas impossíveis de serem resolvidas. Eu me lembro de um caso de uma garota. Ainda não era pastor, eu fazia teologia. Eu fui convidado para fazer uma semana de oração na cidade de Santo André, em São Paulo. Só que eu estava fazendo uma outra semana de oração, e no meio dessa semana de oração que eu estava fazendo em Itaquera, na zona leste de São Paulo, ainda estudante de teologia, eu estava no meu 2º ano de teologia, mas me convidaram para fazer uma semana de oração. Eu fiz uma semana de oração em Itaquera. Na quarta-feira à noite, um amigo meu me ligou e disse: pastor César, na época não era pastor, ele disse assim: eu estou para fazer uma semana de oração que vai começar esse sábado agora, esse próximo sábado. Era quarta-feira, sábado ele começaria uma semana de oração. Eu estava fazendo uma semana de oração. E ele disse assim: você poderia fazer a semana de oração no meu lugar? Começa esse sábado. Eu não posso fazer essa semana de oração, porque infelizmente a minha avó faleceu e eu vou ter que ir para o sul do Brasil e ficar com a minha família. Mas eu estou programado para pregar esse sábado. Eu disse a ele: olha, eu não vou poder começar a semana de oração sábado de manhã, porque eu estou terminando uma semana de oração nesse sábado. Eu posso começar a semana de oração no sábado à tarde. Então, se você convencer a igreja de que você não vai fazer mais a semana de oração e que agora você encontrou outra pessoa para fazer a semana de oração, eu começo no sábado à tarde, eu faço. E ele conseguiu convencer a igreja. O fato é que ninguém sabia que eu ia fazer a semana de oração. Os cartazes, como a Michelle e o Neemias prepararam, são feitos com antecedência. Ninguém sabia, pensavam que era ele que iria fazer a semana de oração. Eu chego na igreja no sábado à tarde e algumas pessoas sabiam que eu iria fazer a semana de oração porque eram os líderes da igreja, mas a maioria da igreja estava esperando outra pessoa, outro nome, outro título de sermão, outro tema. Eu preguei naquele sábado à tarde. No domingo, à noite, os jovens se mobilizaram e fizeram um cartaz com agora o tema da minha semana de oração, porque a do meu amigo já não existiria mais.
Então eles colocaram ali um tema. Aí na terça-feira, quando eu preguei, eu recebi uma carta no fim do culto. A carta de uma garota chamada Brenda. E ela contava a história dela. Ela disse assim na carta: pastor, sexta-feira passada eu decidi sair da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, depois de muitos anos, voltar a essa igreja, aonde eu fui machucada e aonde eu fui rejeitada. Dessa igreja eu realmente guardo terríveis recordações. Cantei nessa igreja, fui desbravadora nessa igreja, mas infelizmente algumas coisas ruins aconteceram aqui na minha família. Eu decidi sair da igreja. E tenho vivido na cidade de Santos por muitos anos. Na carta ela escreveu isso. E lá na cidade de Santos tenho feito coisas das quais eu não me orgulho. E a minha mãe sabia que eu vivia essa vida afastada. E durante essa semana passada ela começou a me ligar e dizendo: filha, vem para a igreja, vai ter uma semana de oração jovem. Você deveria assistir a semana de oração. E ela tomou a decisão então de subir a serra, entrou num ônibus numa sexta-feira. Quando na verdade ninguém sabia que eu iria fazer a semana de oração, a não ser eu, meu amigo e algumas outras pessoas da igreja. A igreja na sua totalidade não sabia, muito menos aquela garota. Na sexta-feira ela entrou num ônibus e ela diz na carta que quando ela entrou no ônibus, se assentou na frente dela um rapaz. E enquanto o ônibus subia a serra, o pôr do sol da sexta-feira começou, e ela começou a se recordar do sábado, dos momentos que ela passava dentro da igreja, e uma batalha no coração começou a acontecer de que ela estava voltando à igreja, a igreja que ela passou por tantos problemas. E ela começou então a questionar se ela deveria ir na igreja ou não. E ela disse na carta que enquanto ela debatia no seu coração de ir ou não à igreja, aquele rapaz sentado na frente escreveu no vidro, que agora estava, por causa do ar-condicionado do ônibus, já foggy, embaçado, escreveu: Pastor César Gracioto, semana de oração, o Deus do impossível. Ela falou assim: nossa, que interessante. O rapaz aí vai para uma semana de oração também. Ela olhou aquilo no vidro e achou interessante. Ela disse que logo numa outra parada do ônibus entrou um outro rapaz. Sentou-se do lado do primeiro rapaz. E pareciam se conhecer. E ela começou a escutar a conversa dos dois. E ela disse na carta que eles começavam a falar: você vai na semana de oração do pastor César? Na igreja tal, na cidade tal? Aí ele falou: eu vou na semana de oração. A verdade é que ninguém ainda sabia do tema, de nada. Então ela escreveu isso na carta, ela não sabia o que tinha acontecido. E ela disse: pastor, eu vim na igreja, sábado eu não quis vir à igreja, sábado à noite eu não vir na igreja, sábado à noite, queridos, os jovens não tinham ainda feito nenhum tipo de tema, nada. Mas ela disse que no domingo, quando ela entrou na igreja, já logo viu aquele cartaz: semana de oração, pastor César Gracioto, o Deus do impossível. E ela se lembrou do ônibus, e ela disse que naquela noite o Espírito Santo falou ao coração dela, na outra noite o Espírito Santo falou ao coração dela. E ela disse na carta: pastor, eu gostaria que o Senhor permitisse que uma dessas noites eu cantasse na igreja. Era o que eu fazia, é o que eu gostava de fazer, e eu gostaria de cantar. Aí eu falei: não tem problema. Pensei comigo mesmo: onde eu vou encontrar essa garota? Na carta ela escreveu que ela gostaria de cantar. Quarta-feira à noite, na porta da igreja, as pessoas me cumprimentando, eu vejo que uma garota ficou ali. Eu acho que é ela. Aí ela veio e me cumprimentou. Eu falei: você é a Brenda? Sou a Brenda. Aí a gente conversou sobre a carta. Eu falei: olha, o que aconteceu é incrível, porque ninguém sabia da semana de oração. Aí ela falou: pastor, então posso cantar? Eu falei: pode cantar. Quinta-feira você canta. Quinta-feira ela foi e cantou. Quando ela veio se apresentar, eu preguei e contei um pouco do que havia acontecido. E ela cantou.
E quando ela terminou a música, e nós terminamos o sermão, eu disse à igreja uma frase assim, eu falei, olha, eu acredito que naquela noite de sexta-feira, o meu anjo se encontrou com o anjo dela. E eles juntos conversaram para que ela pudesse estar aqui. E eu me lembro que terminamos aquela noite da semana de oração, e eu estava na porta cumprimentando as pessoas, quando uma senhora ficou para conversar comigo no último momento ali daquela noite. E ela falou assim para mim, pastor, eu preciso falar com você. E eu precisava falar com essa moça aí, a Brenda. A Brenda estava ali fora, ela chamou a garota. Ela disse assim, olha pastor, as pessoas na igreja me conhecem, eu sou uma pessoa calma, quieta, não falo muito. O que eu vou falar para vocês aqui, vocês podem acreditar ou não, ela me disse. Mas enquanto eu estava sentada ali na igreja e o senhor estava ali na frente com a Brenda cantando, logo abriu 2 portas atrás, as portas da igreja, e 2 rapazes entraram na igreja e ficaram ali perto de você e dela. E ela falou assim, pastor, realmente os anjos de Deus, o seu e o dela, conversaram naquela noite para trazê-la de volta aos caminhos de Deus. Porque para Deus não existe impossível. No tanque de Betesda, Jesus se encontrou com aquele homem que havia 38 anos estava ali. Uma história impossível. Talvez a sua história seja tão impossível como a história que eu acabei de contar. Talvez você conheça outras pessoas com histórias impossíveis, e nessa noite o seu caso parece ser completamente impossível. É impossível você sair dos vícios que você hoje está vivendo. É impossível você se libertar desses dramas emocionais que já estão acorrentando o seu coração por muitos anos. É impossível você sair e respirar e viver uma vida realmente feliz. Você acha que é impossível, mas a palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 1, que para Deus não haverá impossíveis. Eu conheci um rapaz numa cidade do interior de São Paulo. Ele era conhecido como filho branco do diabo. Ele e o irmão dele tinham um centro de macumba na cidade de São José do Rio Preto. Eu fui chamado para fazer uma semana de oração em São José do Rio Preto. No começo da semana de oração vieram me contar desse homem. Ele havia se convertido à igreja adventista. Mas infelizmente, por algumas razões, ainda Satanás o perturbava. E ele veio conversar comigo numa das noites da semana de oração. Ele falou assim, pastor, o senhor pode ir orar lá na minha casa, porque infelizmente eu ainda vivo algumas batalhas espirituais. Às vezes eu ainda sou possuído pelo inimigo de Deus. Conversei com a esposa, conversei com o filho. E eu disse a eles, eu vou orar com você quarta-feira. Se a sua família pudesse vir aqui, a gente estava fazendo uma semana de oração num ginásio. Se a sua família puder vir aqui na quarta-feira, eu vou orar com vocês. Não existe oração, como eu disse uma dessas noites, a minha oração e a sua, Deus escuta da mesma forma, mas eles pediram que eu orasse por eles, então eu disse que na quarta-feira eu oraria. Na quarta-feira de manhã, eu acordei com um telefonema de um primeiro ancião que estava cuidando de toda a programação e disse para mim, pastor, o Brito foi possuído. E quando ele era possuído, a possessão era tão forte que ele era levado pelo inimigo de Deus a fazer coisas incríveis e absurdas. Ele andava nas paredes como uma aranha. Existem testemunhas que viram isso. O irmão dele, que ainda vivia nos centros de macumba em São José do Rio Preto, fazia trabalhos para que o Brito pudesse ainda ser atingido pelo poder do inimigo. E às vezes o Brito vivia aquela batalha. E aquele dia aconteceu novamente. Nós estávamos marcados para a hora na quarta-feira à noite, quarta-feira de manhã aquilo lá aconteceu. Aí o ancião disse para mim, pastor, eu vou passar aí para pegar você no hotel. E a gente vai lá procurar o Brito. E eu me lembro de, naquele momento, me ajoelhar aos pés da cama e clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo na minha vida, porque eu sou apenas um rapaz pecador, cheio de defeitos, mas eu sabia que Deus naquele momento precisava de alguém para ir lá, aonde o Brito estava, no lugar impossível
num tanque de Betesda e falar a ele que Deus tinha poder de restaurar a vida dele. Aí o ancião passou no hotel e me pegou. Enquanto nós estávamos dirigindo pela cidade de São José do Rio Preto de carro, eu digo isso, eu sei que vai estar no YouTube, você acredite ou não, isso é uma decisão sua. Mas eu estava no carro com esse outro rapaz, ancião da igreja. Enquanto ele dirigia, parece que Deus abriu um véu e eu consegui, junto com esse rapaz, enxergar algumas coisas de batalhas espirituais que às vezes ficam um pouco obscuras para nós. Eu me lembro que o carro, quando passava pela cidade, eu não sei explicar isso a vocês, mas eu simplesmente consigo ainda lembrar o fato de que quando um carro passava, eu enxergava as pessoas que estavam fora e elas parece que estavam todas possuídas. Um quadro horrível, um mundo possuído, de gente vivendo nas trevas. Enquanto nós íamos até o lugar aonde o Brito estava, eu orava no meu coração. Esse rapaz disse para mim: pastor, eu sei chegar no lugar. Esse é um lugar famoso aqui em São José do Rio Preto. Mas por alguma razão ele se perdeu. Ficamos dando voltas. Aí ele disse assim para mim: pastor, eu acho que é aqui, é o sítio, é aquele sítio. Nós paramos o carro. Olhei um portão de ferro. E de repente veio 2 cachorros nesse portão, do outro lado do portão. E eu nunca vi cachorros tão grandes na minha vida. Pareciam 2 cavalos. E eles se jogavam contra o portão com uma ira muito grande. Lá dentro era o sítio onde o irmão do Brito tinha um centro de macumba famoso em São José do Rio Preto. Aí nesse momento tocou o celular do meu amigo e era o Brito. E ele atendeu, colocou no viva voz. E aí a voz que nós escutamos já não era a voz do Brito. E eu me lembro as frases que eu ouvi. E eu disse para o meu amigo: desliga, eu não quero ouvir mais. Nós combinamos de voltar para o hotel. E eu falei: olha, eu não tenho o que fazer. Eu não vou entrar nesse portão. Porque eu acredito que o que Satanás quer nesse momento é me desestabilizar. Voltei para o hotel. Ninguém aqui tem que fazer isso, gente. A gente não é caça-fantasma. Você não tem que ficar indo atrás de coisas assim. Quando acontece, acontece. E Deus te dá o poder no momento para fazer a situação. Mas eu senti que Satanás estava querendo armar um circo. E eu falei para o meu amigo: vamos voltar, porque já estava chegando a hora da programação da noite. E eu precisava pregar. E eu me lembro que a última frase que eu ouvi naquele celular foi assim: se você subir para pregar, eu vou beber o seu sangue essa noite. E eu desliguei, fui para o hotel, me ajoelhei e chorei e pedi a Deus que Ele pudesse ter misericórdia de mim, porque eu sabia, e hoje eu sei cada vez mais, que todas as vezes que eu prego, que o pastor Marcos prega, que os pastores pregam, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Naquela noite eu subi para pregar. O sermão estava sendo transmitido pela Rádio Novo Tempo em São Paulo, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto. O meu amigo ancião, quando ele me deixou no hotel, ele falou assim: pastor, eu acho que eu sei onde está o Brito, porque normalmente quando acontece isso com ele, ele vai para o sítio do irmão e possuído ele vai a um lugar chamado Mata dos Macacos, em São José do Rio Preto. E ele pegou alguns outros amigos e foi até a Mata dos Macacos à noite, enquanto eu pregava. E ele disse que quando chegaram na Mata dos Macacos, alguns dos anciãos, o filho do Brito, o encontraram. Ele estava com um punhal na mão. Um punhal que havia sido dado pelo irmão dele. Você sabe aqueles punhais que são para matar boi? Punhal de ferro duro, grosso. Ele disse que quando eles chegaram, o Brito estava sentado e ele estava segurando aquele punhal. Os anciãos chegaram, iluminaram com os carros e viram que ele estava possuído. Oraram e naquele momento o Brito pegou o punhal e jogou contra o próprio corpo. Enquanto eu pregava, Satanás tentava matar aquele rapaz. A vida do Brito era preciosa a Deus como era a sua vida. E os meus amigos que estavam ali naquele dia trouxeram depois, naquela noite, quando terminou a programação, eu me lembro, o ginásio já estava vazio.
Eu estava com algumas pessoas orando quando entrou o Brito, com esses meus amigos. E agora ele estava completamente são, porque o Espírito Santo havia retirado ele das trevas. E eles traziam na mão o punhal. O punhal havia sido entortado como se você entorta um ferro mole. Quando ele jogou contra o seu próprio corpo, algo o protegeu. Era o poder de Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Eu tenho visto Deus fazer impossíveis na vida de muitas pessoas. Eu tenho visto Ele fazer os impossíveis no meu coração. Eu tenho visto Ele vencer batalhas diárias na minha vida. Eu tenho visto Ele me ajudar a vencer as minhas tendências, os meus vícios, os meus medos. Eu tenho visto Ele fazer isso na minha vida. Então eu digo a você, se você é um homem ou uma mulher no tanque de Betesda hoje e você acha que o seu caso é impossível, Deus já fez milhares de outros casos impossíveis se tornar realidade. O poder de Deus ainda está disponível. Jesus o encontrou, diz a palavra de Deus. 38 anos aquele homem estava ali. Era o caso impossível do tanque de Betesda. E Jesus o procura para mostrar uma lição. Jesus ainda hoje procura casos impossíveis. E se você tem um caso impossível e você acredita que nada mais pode te ajudar nessa noite, em nome de Jesus, nesse tanque de Betesda, Cristo Jesus está passando. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar de você os seus pecados e fazer você novamente andar para a Canaã celestial. 38 anos. Ele para na frente daquele homem e diz a palavra de Deus que ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe, querido, a salvação é uma escolha. A salvação não é imposta. A salvação não é uma decisão apenas de Deus. Quando você e Deus decidem, Satanás então perde a batalha quando você se rende a esse desejo de ser salvo. Quando Jesus pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Era a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Parece uma pergunta infantil. Parece uma pergunta de um Deus que não conhece o seu problema. Parece que Deus não sabia que aquele homem precisava ser curado. Ele estava ali há 38 anos. Ele queria ser curado. Rezava a tradição que alguns daqueles que viviam no tanque de Betesda viviam ali por muitos anos. E as pessoas da cidade de Israel vinham até o tanque de Betesda e davam a eles comida, cobertor, água e cuidavam deles. E alguns deles se acostumaram ao quê? A ficarem ali. Sabe, parece impossível, mas é verdade. Tem muita gente que realmente gosta do pecado. O pecado traz prazer. O pecado parece que te convida a continuar ali. A sua vida está uma tragédia. Você vive dentro do tanque de Betesda, mas parece que aquilo que você é e vive é o que você gosta de ser. E você luta contra essas tendências, como diz o livro de Romanos capítulo 7. Miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. E essa luta era a luta que passava pelo coração daquele homem. 38 anos, ele havia se acostumado com essa situação, e ele achava que tudo aquilo que ele viveu até aquele momento era o que ele viveria dali para frente. Ele achava que ninguém poderia ajudá-lo. E Jesus ainda pergunta: você quer ser curado? Porque se você quiser ser curado, eu tenho poder para te curar. Mas você precisa querer. É uma decisão do coração. Eu quero ler para você um texto que eu gosto muito, do livro Caminho a Cristo, de uma escritora chamada Ellen White. Ela escreveu algo maravilhoso quanto essa vontade que nós temos que ter para sermos curados. Ela diz assim: o desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus
não escolhem agora ser cristãos. Jesus para e diz: você quer? Você quer ser curado? A escolha é sua. Você precisa colocar a sua escolha nas mãos de Deus e aceitar agora que Ele vai ter total senhorio sobre a sua vida. E ao aquele homem dizer a Jesus: eu quero ser curado, que na verdade essas palavras não saíram da boca desse homem, mas Jesus disse a ele assim: se você quiser ser curado, levanta-te e anda. Olha só esse outro texto que ela escreve sobre a vontade que nós precisamos ter. E a nossa vontade precisa estar então ligada ao mandamento de Deus quando Ele nos convida a levantar e andar. Ela diz assim: quando virdes nossa pecaminosidade, não espereis até que vocês tenham melhorado. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo? Tendes esperança e tornar-vos melhor mediante aos vossos próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. Jesus olhou para aquele homem e disse: queres ser curado? Ele disse a Jesus assim: não tem ninguém que me leva para o tanque. Eu até gostaria, mas eu não consigo. Quantas vezes Jesus diz a você: eu posso te perdoar, e você diz assim: mas eu não consigo fazer. Eu não consigo, eu tento, eu não consigo, eu nunca chego no tanque, eu não consigo chegar lá. Chega sempre alguém antes de mim. E Jesus olha para aquele homem com compaixão e diz: eu não estou falando para você tentar nada mais dessa esfera. Eu estou dizendo a você, se você quiser ser curado, se você juntar a sua vontade com o meu mandamento, eu posso fazer você andar. E diz a palavra de Deus que Jesus disse a ele: levanta e anda. E aquele homem acreditou nos mandamentos de Deus e aceitou a palavra de Jesus. E ele então, por um salto, levantou-se. Querido, nessa noite você precisa tomar a decisão de aceitar que Cristo Jesus tem poder. E você precisa colocar a sua vontade aos pés da cruz de Cristo e dizer a Ele: Senhor, eu não quero mais tentar achar a solução para o meu problema no meu tanque de Betesda. Daqui para frente, eu vou aceitar as suas ordens na minha vida e eu vou andar segundo os seus mandamentos. Eu vou andar porque o Senhor mandou que eu andasse. O Senhor me convidou para fazer isso, eu vou fazer. Eu não vejo o porquê, eu não sei como que o Senhor vai realizar, mas o Senhor disse, eu vou fazer. Algumas pessoas dizem para mim: pastor, como é que eu posso guardar o sábado? Se eu for guardar o sábado, eu perco o meu emprego. Tenta. Deus não mandou você guardar o sábado? Está nos mandamentos. Então você acha que se você guardar o sábado, Deus vai permitir que você então sofra? Você acha que você vai permitir que que você não vai ter como pagar comida, como você... Não vai. Você pode até passar por problemas, mas a palavra de Deus diz que ao justo não lhe faltará o pão. Não vai faltar. Você pode talvez não ter em abundância nessa terra, mas nessa terra, querido, o que nós temos que fazer é sermos fiéis no pouco, porque o muito não vem dessa terra, o muito vem quando Cristo retornar. Então, nesse momento, o que Cristo pede para mim e para você é apenas que você coloque a sua vontade em submissão à vontade dEle. Ele não mandou você fazer. Faça. Não questiona. Não pergunta se Ele tem como fazer aquilo que Ele prometeu que iria fazer. Se Ele disse para o homem: levanta e anda, ele levantou-se e andou, acreditando apenas na palavra de Deus. E eu vejo que muitos de nós perdemos de receber bênçãos de Deus, porque nós não estamos abertos a aceitar o assim diz o Senhor. Nós queremos questionar
cientificamente, teologicamente, se aquilo que a palavra de Deus diz realmente é verdade. Só tem um jeito de você saber. Tenta. E você vai ver que o Deus do impossível não vai falhar no seu caso. Ele não falhou no caso de muitos outros que confiaram nele. Ele não vai falhar no seu caso também. Eu quero convidar a Laura para cantar essa última música. Enquanto ela canta, que você tome a decisão de confiar nesse Deus, de aceitar os mandamentos desse Deus e andar segundo a vontade desse Deus. Preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa crer.